Salve, salve, salve minhas crianças do 6º ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de reflexão, para mais uma manhã de estudo, para uma manhã de troca de conhecimento. Desejo que o Espírito Santo de Deus habite sobre os vossos corações, vossas mentes, para que vocês possam ter um dia agraciado, de muito conhecimento, de muito aprendizado. Peço que o nosso Deus possa abençoá-los e guardá-los junto com cada membro de vossas famílias. Minhas crianças, hoje nós vamos fazer a nossa primeira revisão do nosso livro didático de filosofia, volume 1. Na aula passada nós concluímos o nosso livro fazendo a nossa reflexão sobre a temática da beleza. Não foi isso? Então, a beleza é um tema importante que vai ser trabalhado e vai ser estudado mais ainda nos anos seguintes. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira revisão, vamos relembrar o que foi trabalhado, mas também vamos focar naquilo que vocês devem se preparar, concentrar os vossos estudos para a nossa avaliação, para a nossa primeira atividade avaliativa, do ano, tudo bem? Então, meus filhos, primeiro, o nosso livro de filosofia, volume 1, ele trouxe a temática olhar ao redor. Então, a temática do olhar, a temática do observar, do admirar, do se encantar com o mundo, com o universo, com as coisas, com as pessoas, com a natureza, foi trabalhada em todo o nosso livro, não é? Então, essa temática ela foi subdividida em vários tópicos e temas centrais para que a gente viesse melhor aprofundar e entender o nosso livro didático. Tudo bem? Meus filhos, a nossa primeira aula nós tratamos lá sobre o conceito de investigar. Não foi isso? A nossa aula ela iniciou na página 2 com as questões de introdução, de conhecimento prévio sobre o que vocês entendiam sobre a temática da filosofia que iria ser desenvolvida no livro. Mas nós nos concentramos lá na nossa página 3 até a página 5 sobre os textos naquilo que trabalhávamos na aula sobre o tema investigar. E aí nós trabalhávamos na página 3 os 5 órgãos dos sentidos. E esses 5 órgãos do sentido, com as suas responsabilidades de observar, de entender, de trazer, o conhecimento, as informações para o nosso entendimento, para o nosso cérebro. Então, nós trabalhávamos lá o tato, o olfato, a audição, o paladar e a visão. A visão, o foco central do órgão do sentido, os olhos, aonde nós trabalhávamos nessa aula de modo especial, tá? A nossa temática central nessa aula, meus filhos, é fazer uma reflexão, fazer um alerta, para que a gente não venha a ficar num conhecimento superficial de querer conhecer as coisas somente através da visão, somente através de um olhar, de um órgão dos sentidos. Não, mas que a gente venha receber as informações e fazer, essas informações passar pelo crivo da razão. E assim, ir além da aparência e atingir, tocar as essências, dos objetos, das coisas, das pessoas ou do conhecimento verdadeiro. Tudo bem? Nessa página de vocês 3, meus filhos, o que vou querer que vocês venham a se concentrar para o estudo da prova é o conceito, ou melhor, a tradução literal da palavra filosofia. Então, no meio do texto de vocês têm a palavra, destacada em negrito, e logo ao lado vocês têm a tradução da palavra, a palavra filosofia, está bem ao lado da página de vocês. A tradução literal de filosofia é amizade, ou seja, filos, pela sabedoria, sofia, tá? Mas também é comum esse termo ser traduzido como amor ao saber ou amor à sabedoria. Então, filo e sofia são a tradução, a relação de amizade, de amor, de carinho pela educação, pelo conhecimento. Eu falava para vocês
que lá os meninos que gostam de estudar, gostam de ler, de investigar, eles são filósofos, né? Eles são sófos, ou seja, sábios. E as meninas que gostam de estudar, ler, não é? Amam investigar, não é? Amam pesquisar, essas meninas elas são filósofas, ou seja, elas são sofias, não é? Elas são amantes da sabedoria. Então, o conceito você vai pegar ao lado e colocar e estudar para a prova, tá, meus filhos? Na página 4 de vocês, nós estudamos lá a relação entre ética e cidadania, em relação às pessoas com limitações, não é, especiais, as pessoas crianças, não é, com deficiência visual, que aprende a ler, tá? Fazendo a leitura labial ou gestual, ou também não é, fazendo a leitura tocando, não é? Então a gente discutiu sobre a temática do braille e discutimos sobre a temática, não é, da Libra, não foi? E nossa aula desse dia, nós também tratamos na página 5 sobre o olhar. E o olhar, nós vimos a importância, não é, do olhar para observar, o olhar para admirar, o olhar para refletir, para analisar e para entender. E lemos lá o texto e discutimos para vocês, expliquei o texto do mito de Narciso, não é? Esse mito grego que narra a história também, não é? O desenrolar triste de Narciso, que ao se achar autossuficiente, se apaixona pela ninfa Eco, e não sabendo, não é, que a ninfa era amaldiçoada, não ter uma relação, uma comunicação clara com nenhum outro ser, então ele não conseguiu desenvolver o diálogo com Eco. Então um dia ele contempla sua própria beleza, sua própria imagem em uma fonte e se apaixona por ela, não é? Então Narciso morreu desnutrido, né? Morreu triste, apaixonado por querer tocar sua própria imagem na água, mas quando ele tocava na água, a imagem, não é, ficava fosca, não é, embaçada, e aí ele não podia tocar. Então, a triste, não é, narrativa mitológica, ela termina com a morte de Narciso. Então, foi a nossa aula desenvolvida primeira nessa temática. E aí, nossa segunda aula, ela iniciou na página 8. Foi da página 8 até a nossa página 10. E aí nós tratamos lá sobre o conceito de filosofar. Falava para vocês a importância de entender que nós não aprendemos, não é, filosofia. Nós aprendemos a filosofar. Logo, filosofar significa o quê? Raciocinar, refletir, não é? Meditar, discutir metodicamente sobre questões ou problemas. Filosofar também, ela se desenvolve com o ato de admirar, o ato de interessar-se, não é? O ato de refletir. Não foi isso? Então, foi o tema das nossas discussões. E nessa aula, o que foi importantíssimo para vocês entender foi a importância das perguntas, não é, meus filhos? As perguntas para a filosofia é mais importante do que as respostas, não é? E aí, lá na página de vocês 8, bem embaixo, a gente lia e falava, não é? Perguntar está para a filosofia, assim como respirar está para os seres vivos, e refletir está para os espelhos, tá? Então, perguntar é a chave do sucesso e do desenvolvimento e do entendimento para praticar o exercício do filosofar, tá? Então, muito mais do que aprender a dar respostas, a gente incentivava a vocês a fazer perguntas, não é? Não perguntar de qualquer forma, não perguntar de qualquer jeito, mas pensar antes de elaborar perguntas e fazer perguntas filosóficas, não é? Perguntas que com as respostas nos engrandeçam, mas que com as respostas também nós sejamos instigados a fazer novas perguntas, tá?
Nessa nossa aula ainda 2, nós tratamos na página 9 do diálogo. E o diálogo, nós falávamos que dialogar é trocar ideias, não é? Dialogar é relacionar, é discutir com pensamentos que nem sempre são iguais os nossos. Mas dialogar tem um movimento comparado com um círculo, não é? Que nós vamos dialogando, vamos discutindo, nós vamos aprendendo com os outros e nós nunca chegamos a um ponto final, né? Nunca chegamos a uma linha, mas sempre nós podemos ir além, sempre nós podemos percorrer mais. E aí nós tratávamos dessa relação do diálogo com o instrumento, com o objeto caleidoscópio, né? Um instrumento, um tubo com vidros que, ao ser colocado diante da luz, ele reflete, não é, diversas imagens simétricas, belas, bonitas e dificilmente se repete uma. Então, para a nossa prova, o que vai ser pedido para vocês é o que está na página 10 aí, saiba mais. Então, no saiba mais nós temos, não é, a palavra caleidoscópio, que é derivada de 3 termos, né, grego, kalos, que significa belo, eidos, que significa imagem, e escópio, que significa olhar para observar. Portanto, diz lá o saiba mais, não é? Podemos traduzir essa palavra como olhar para uma bela imagem ou observar uma bela imagem. Então, aprendam esse conceito, não é? Aprendam essa palavra, escreva ao lado, né, para a prova, e isso com certeza vai lhe ajudar mais adiante. Tudo bem, meus filhos? Ok. Para que a gente venha, não é, encerrar a nossa primeira revisão, vamos falar da nossa terceira aula hoje, tá? A nossa terceira aula nós trabalhamos da página 11 até a página 14, tá? E na página 11, de modo especial, iniciou a temática sobre pressupostos, não é? Então, nós vimos que pressupostos, não é? Ou pressupostos é aquilo que se supõe, não é? Aquilo que se antecipa, tá? É aquilo que nós temos como uma meta, ou uma pressuposição, ou uma conjuntura, ou uma suposição. Vimos que também o pressuposto ele pode ser entendido como aquilo que se busca alcançar um objeto ou ter como uma meta. Nós vimos que o pressuposto é uma pressuposição, né? É uma suposição prévia, antecipada, que nós temos a capacidade, como seres racionais, de fazer. Então, elaborar um projeto, tá? É você prever, é antecipar um resultado para uma meta a ser alcançada, tá? Então, nós falávamos que é importante fazer uso e aprender a fazer, não é? Pressupostos, projetos. Mas não basta somente ficar no projeto. Não basta, não é? Também nós queremos que o resultado do nosso pressuposto seja como a gente preveu. Não. Às vezes pode acontecer e às vezes não. Nós só vamos saber de fato se aconteceu como a gente supôs no final do processo, quando isso de fato se realizar. Mas o que os pressupostos faz, não é, meus filhos? É a dimensão da gente antecipar um resultado. Então, é uma maneira de você, antes de tomar uma decisão, pensar e refletir, não é? Para que você venha colher bons resultados, né? Bons frutos das suas escolhas, das suas ações. Não foi isso? Então, meus filhos, na página nossa 12, nós trabalhamos lá o texto, né? Admirar e filosofar sobre a natureza. Então, o que nós vimos nessa aula foi o seguinte. Nessa parte da aula, foi o chamado, a importância de fazer uso da admiração, né? De modo especial, o fato de você admirar o seu estudo, admirar a sua vida, a sua família, não é? A sua rotina, para que assim você venha dar um sentido diferenciado para isso que você faz, para isso que você almeja, para aquilo que você sonha.
não é? Falávamos que foi assim admirando a natureza, foi assim admirando o mundo, o cosmos, que os primeiros filósofos pré-socráticos estabeleceram uma relação de estudo e observação do mundo. E assim somaram para a produção intelectual, para a produção cultural intelectual que nós temos hoje. Então, nessa aula de modo especial, na página 2, eu falava para vocês sobre o que é um filósofo pré-socrático e o que era um filósofo socrático, não é? Então, o Socrático, de modo especial, vai ser Platão, Sócrates e Aristóteles, tá? Ou Sócrates, Platão e Aristóteles. E os pré-socráticos seriam aqueles que, na cabeça de muitos, vieram antes desses três filósofos, mas que eu explicava que não é isso. Então, os socráticos, de modo especial, são aqueles que o pensamento, o estudo, está voltado para uma filosofia antropológica, voltada para o homem, voltado para a ética, para a política, tá? Para a economia, voltado para a moral. Por isso, os socráticos, eles são filósofos antropológicos, estudam e observam e refletem o homem, tá? Já os pré-socráticos, o pensamento, o estudo, o objeto de estudo deles é diferente. O objeto de estudo dos pré-socráticos era a natureza, era o cosmos, não é? O universo, o mundo. Então, os filósofos pré-socráticos, eles buscaram uma reflexão, um estudo, um entendimento através dos elementos da physis no sentido, né, de natureza, ou seja, procuraram o arqué. Então, no material de vocês logo embaixo tinha os filósofos questionando, né? Qual é a origem de tudo que vemos, de que são feitas as coisas à nossa volta, como reconhecemos as coisas se elas mudam o tempo todo, devemos confiar na aparência de algo? Então, foi através da interrogação, foi através dos questionamentos que os primeiros filósofos fizeram as suas reflexões, seus estudos, e assim desenvolveram os alicerces, a base solidificada, profunda, para que o conhecimento fosse desenvolvido, construído, elaborado até os nossos tempos atuais. Tudo bem, meus filhos? Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima revisão, se Deus quiser. Shalom!